Nós vamos falar agora sobre sujeito e predicado. O que seria um sujeito ou o que seria um predicado? Aliás, o que é um sujeito e o que é um predicado? Para você ter a resposta do que é um sujeito e do que é um predicado, a gente precisa ter muito em mente, eu sempre vou ressaltar isso, a gente precisa ter muito em mente, primeiro, três coisas básicas. Saber o que é uma frase, uma oração e um período. Fato. Não adianta a gente começar a falar de sujeito e predicado sem o sujeito saber o que é uma frase, uma oração e um período. Você precisa saber disso. Se você não sabe ainda o que é isso, você vai lá nas aulas, lá no comecinho. Eu vou até deixar aqui, se eu lembrar, eu vou deixar aqui o link na descrição, o link lá da aula que fala sobre frase, oração e período, porque a gente recorrentemente vem sempre batendo essa mesma tecla. E fica uma coisa um tanto quanto complicada de a gente entrar num assunto e toda a vida que for entrar no assunto, retomar o outro assunto que já foi dito há 2, 3 meses passados, certo? Mas para entender o que é frase, oração e período, para entender o que é sujeito e predicado, você precisa ter uma base aí de entendimento do que é frase, oração e período. Para não dizer que eu sou ruim, frase, todo enunciado com sentido completo. Todo enunciado com sentido completo é uma frase, independentemente de ter verbo ou não. Frase, a gente acabou de falar. Oração, um enunciado que contenha um verbo, e período é a junção dos dois. Não entendi, então vai lá na aula que a gente já falou sobre, dá uma pesquisada lá, assista bem direitinho que você vai entender minimamente o que é uma frase, uma oração e período. E aí, se for o caso, você volta para esta aula para você entender o que é sujeito e predicado. Do contrário, você pode perfeitamente assistir a aula normal, o que é sujeito, o que é predicado, e depois você ir lá e tirar a sua dúvida do que seja sujeito, do que seja frase, oração e período, caso você tenha alguma dúvida. Pois bem, o que é um sujeito e o que é um predicado? Sujeito é uma ação, que fique claro, sujeito é uma coisa ou um indivíduo ou algo que vai executar uma ação, que vai realizar uma ação. Predicado é a informação que é dada sobre o sujeito. Não entendi? Bora lá. Quando eu falo, Rafael é professor de português. Vamos utilizar outra frase. Rafael ensina língua portuguesa. Rafael ensina língua portuguesa. Eu tenho uma pessoa, a gente já deu um nome, nominalmente eu tenho aí um sujeito. Eu tenho uma ação, né, que é expressa. Quem ensina língua portuguesa? Rafael. Rafael é o sujeito que ensina língua portuguesa. Quem ensina por língua portuguesa? Rafael. O que é essa informação? O que é a informação que é expressa pelo sujeito? Qual é a ação que é realizada pelo sujeito, por Rafael? Ensinar língua portuguesa. Então eu tenho um sujeito, Rafael, e eu tenho uma ação que é realizada pelo Rafael, que é ensinar língua portuguesa. Então eu tenho um sujeito e tenho um predicado. Primeira coisa, a gente já entendeu o que é um sujeito e o que é um predicado. Sujeito, alguém que vai realizar uma ação. Predicado, a ação realizada pelo sujeito. Fato, só isso daí. Pronto, morre aqui. Tá? Bora lá, né? Continuando. Então a gente chegou a ver, né, que sujeito e predicado é uma coisa simples de se entender, não é? Sujeito sujeito é quem vai realizar uma ação, não é isso? Todo aquele que realiza uma ação é um sujeito, e predicado é a ação realizada pelo sujeito ou a informação expressa sobre o sujeito. Uma informação expressa sobre o sujeito ou uma ação realizada pelo sujeito. Então, a gente agora
vai colocar aqui algumas frases para a gente entender o que é um sujeito, o que é um sujeito e o que é um predicado, para depois a gente começar a falar sobre os tipos de sujeito que existem, né? E mais adiante os tipos de predicado, que são 3: predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Para depois, bem depois, a gente avançar um pouquinho mais, né, e entrar num assunto um pouco mais complexo, que a gente vai ver lá na frente, não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Então o que a gente vai fazer agora? Colocar aqui frases, né, isso, simples, na ordem canônica. O que é a ordem canônica? Aquele padrão, aquela frase padrão, sabe? Aquele tipo de frase que você olha assim, que a gente diz para você, olha, encontrou o verbo, pergunta para o verbo tal, pergunta para o verbo quem vai realizar a ação ou quem expressou a ação e ele vai te responder. E ali você já tem um sujeito, pronto, é isso aí que é frase canônica, na frase canônica, é isso daí, tá? Por exemplo, o professor passou a prova. O professor passou a prova. Aí você vai lá e pergunta para o verbo: quem passou a prova? O professor. Eu já tenho o sujeito. Quem passou a prova? O predicado. É simples assim. Por que vai ser simples assim? Está na ordem canônica. Sujeito, professor, verbo, passou, complemento, a prova. É por isso que é a ordem canônica. Sujeito, verbo, complemento. O aluno estava com fome. Quem estava com fome? O aluno. Aluno, sujeito, aluno. Verbo, estava, complemento, com fome. É isso daí que é a ordem canônica, não vamos esquecer isso, tá? E quando uma frase está na ordem canônica, você não vai ter muita dificuldade de entender quem é o sujeito e quem é o predicado, até porque sujeito é quem pratica a ação. Quem pratica a ação. E o predicado é tudo que não é o sujeito. Se eu coloco Rafael e deixa eu ver o nome de outro professor aqui, peraí. Rafael e a coordenação, vamos colocar assim, Rafael e a coordenação realizaram um projeto. Rafael e a coordenação realizaram um projeto. Aí você não vai perguntar quem realizaram, né? Quem realizou, né? Quem realizou o projeto? Um projeto. Rafael e a coordenação. Então, esses dois agentes vão ser o sujeito e o predicado. Realizaram um projeto, é isso daí. Sujeito, verbo, complemento. Tem como errar? Não tem como errar, tá? Então vamos colocar aqui algumas frases assim bem simples para a gente entender um pouquinho mais o que é um sujeito, o que é um predicado, para depois a gente avançar um pouco mais, certo? Então vamos lá, primeira frase. Os alunos queriam férias. Os alunos queriam férias. Para você, tá? Quem queria férias? Ou quem queriam as férias? Né? É isso daí. Exatamente. Desse jeito. Os alunos. Então, se eu já tenho aqui os alunos, que é o sujeito, o que vai ser o predicado? Queriam férias. Tá certo? É isso aí mesmo. Tá? Outra. Os professores sempre, tá? Isso aí é sempre, sempre. Os professores queriam aumento de salário. Só. Quem queria aumento de salário? Os professores. Sujeito. Queriam, verbo. Complemento, aumento de salário. Olha aí a ordem canônica, né? É só você entender que quando eu tenho a ordem canônica, que você consegue identificar um objeto ou uma pessoa, um verbo e depois do verbo alguma informação, aquilo dali, essa frase, ela já está numa ordem canônica, sujeito, verbo e complemento. Então é muito mais simples você identificar esse sujeito, que às vezes você tem dificuldade de entender, né? Outra, só mais um aí, para a gente partir para outro assunto, né? Os livros estavam sujos.
Os livros estavam sujos. Quem estava sujo? Os livros. Os livros será o sujeito. Estavam sujos. Predicado. Percebe que eu tenho aí a ordem sujeito, verbo e complemento. Os livros estavam sujos. Sujeito, verbo estavam, sujo, complemento. Ordem canônica. Tá vendo como é fácil?